A gente tem a situação de alguns jogadores que permanecem no Santos, a gente já falou de alguns deles, outros tinham uma dúvida. Mas antes de falar em quem permanece, quem ainda pode chegar, Gabi? O Santos contratou 13 jogadores, ainda busca um goleiro no mercado da bola? Sim! Bom, vamos lá. Esse tema levanta polêmica, porque os torcedores estão malucos para saber sobre a situação de goleiro, que é basicamente a única posição que o Santos ainda busca um reforço, tá? Das demais posições, desculpa, o Santos já fechou o elenco, tá? Então resta realmente um goleiro para fechar o elenco de 2024. Estávamos na coletiva do Marcelo Teixeira na segunda-feira e o Galo estava por lá. E depois de muito tempo do Marcelo Teixeira falando e tentando nos empolgar, eu falei, eu vou chegar no Galo e eu vou tentar, pela 50ª vez, entender essa situação, porque o Marcelo realmente não deu pista alguma sobre a situação. E aí, depois que os microfones desligaram, eu chamei o Galo para conversar e tudo mais, para tentar entender a situação. E o Santos, de fato, está continuando buscando o Tadeu, tá? O Tadeu ainda é um ponto importante para o Santos, ainda vai insistir nessa contratação. Ele não disse isso abertamente, tá? Mas ele deixou bastante nas entrelinhas que resta realmente essa posição, e são 2 jogadores, mas o principal é o Tadeu. O segundo nome é o Marcelo Grove, mas é um jogador que realmente é considerado caro, a saída é bem difícil. Não, perdão, a saída dele não. A saída dele é fácil, porque ele está saindo da Arábia Saudita, se não me engano. Mas o principal foco do Santos é o Tadeu. E o grande BO é que o Santos tem conversas avançadas com o Tadeu, goleiro, tá? A situação já está praticamente acertada entre essas partes. Só que o clube goiano, não. O Goiás está dificultando muito essa saída, porque entende que é um rival direto, que o goleiro é um dos seus principais jogadores também, que é um goleiro que, enfim, experiente, bom e tudo mais, não gostariam de perder para o Santos, que é um rival direto. Principalmente esse é o argumento, tá? E a questão de grana, né? Porque, assim, o Santos não está oferecendo o que o Goiás está pedindo. Então, assim, o Santos insiste nessa situação com o Goiás agora, já se acertou com o Tadeu e ainda conversa com o Goiás sobre essa possibilidade de trazer o Tadeu. E eu acho que ainda vai se arrastar por um tempo, tá? Não acho que vai ser uma conversa fácil. Acho que o presidente do Goiás está muito bravo. O presidente do Conselho do Goiás também está muito bravo com essa situação, porque realmente não queriam liberar e o Santos está insistindo. E meio que chegaram à conclusão que, de fato, vai arrastar, porque o Santos não vai desistir fácil, sabe? O Santos vai continuar conversando, tentando chegar aos valores, oferecendo, de repente, jogador mais grana. A situação é bem extensa, sabe? Então, eu imagino que essa conversa ainda vai se arrastar bastante. Mas, de fato, estão buscando o Tadeu ainda, tem um acordo mais avançado com o goleiro e agora precisam convencer o Goiás para conseguir essa contratação. Do que a gente ouviu no bastidor, o Goiás não abre mão de receber grana e grana alta por ele. Fala assim, 35 milhões. Exatamente, 35 milhões de reais, que é mais ou menos 30% ali abaixo do valor da multa rescisória dele. É um valor muito acima para qualquer clube, principalmente para um clube que vai jogar a Série B, tem um orçamento ainda mais reduzido. O Santos não tem esse dinheiro, evidentemente. Nenhuma condição. Mas o Santos continua buscando um goleiro. Tentou o Rafael, a gente trouxe essa informação lá atrás, o Rafael Cabral, que é do Cruzeiro, tricampeão da Libertadores em 2011. Fez proposta, tentava um contrato longo, mas o Rafael recusou. Inclusive, ele confirmou em entrevista à Itatiaia recentemente que a proposta existiu, mas que ele, apesar da gratidão que tem pelo Santos, decidiu não sair do Cruzeiro nesse momento agora, também querendo viver o momento da boa, né? Porque roeu o osso na Série B também com o Cruzeiro, agora também quer viver o momento um pouco melhor da Raposa em relação àquele sofrimento todo que foi ficar na segunda divisão. Então tentou o Rafael, agora tenta o Tadeu e ainda tenta o Marcelo Groi como opção, é isso? Então, o Marcelo Groi não tem uma negociação avançada, tá? Meio que sondaram a situação dele, tá ali no páreo com uma possível plano B, mas o Tadeu, de fato, tem conversa avançada e acho que por isso que o Santos está tão confiante, porque sabe que o Tadeu gostaria de vir. Só que o grande ponto é o Goiás liberar. Então, assim, eu acho que por isso que vai arrastar bastante, entendeu? O Tadeu já deu o alerta verde, já deu o sinal verde, falando, não, eu vou, bora, vamos fechar. Só que você precisa convencer o Goiás. E aí o Goiás está fazendo muito jogo duro para liberar o Tadeu. Então, assim, vai ser punk para o Santos conseguir o Tadeu. E só resta goleiro, esse é o ponto. O Santos só quer mais um goleiro e, pelo que eu apurei, a intenção não é que o João Paulo fique como titular. E por isso querem trazer um goleiro porreta, tá? Querem trazer um goleiro para bater de frente com a titularidade do João Paulo. Gostei do goleiro porreta. É aquele para chegar... Aquela palavra de poder. Exatamente, para disputar a posição firmemente com o João Paulo, que teve até uma dúvida se ficaria ou não. O Grêmio chegou a sondar, mas depois a permanência foi confirmada do goleiro criado na base do Santos.
A gente vai seguir com os nossos temas aqui. Já falamos de Lucas Lima, informação em primeira mão. Gabi trouxe informação de que o Lucas Lima tem futuro definido por o esporte, está de saída do Santos. Já se sabia que ele não ficaria, mas o destino ainda não. E a Gabi trouxe informação em primeira mão do esporte sobre a busca do Santos por um goleiro no mercado da bola. E também agora a gente vai falar sobre um tema que está movimentando muito os torcedores do Santos. E é uma história mal explicada. Como é que está a multa de Fábio Carille, técnico do Santos, que veio do clube japonês? Pois é, porque assim, nós, quando estávamos apurando a situação da negociação com o Carille, sabíamos que existia multa. A gente trouxe essa informação nas reportagens, no All Sport. Então, se a gente sabia, claro que o Santos também sabia disso. Quando foi perguntado primeiramente lá atrás, o presidente Marcelo Teixeira disse que era uma questão que estava superada e que o Santos não tinha condição de arcar com a multa e que isso estava sendo tratado. Posteriormente, o clube japonês emitiu nota cobrando publicamente o Santos, mostrando uma linha do tempo do que aconteceu, a ordem com a cronologia dos fatos e a perplexidade deles com a saída da maneira que se deu do Carille vindo para o Santos. Ele está treinando o clube, já está treinando o time, existe uma multa acima de $1 milhão para ser paga e o clube japonês alega que isso não foi pago até agora. O presidente Marcelo Teixeira esteve no Rio de Janeiro visitando a CBF, uma reunião ali com o Edinaldo Rodrigues, foram vários clubes convocados, inclusive, e falou que há um prazo agora, até sábado, para resolver essa história. É isso, Gabi? Cara, como o Santos se enfiou nessa situação, Azan? Como que o Santos se enfiou nessa situação? Começou bem, né? Começou bem. Meu Deus, vamos lá. De fato, o Carille chegou, começou a negociação, o Carille falou, eu vou, pode mandar a proposta que eu falo com os japoneses, eu vou para aí. Show de bola. Negociação fechou e a questão da multa ficou em aberto. Na real, está em aberto ainda, né? Então, de fato, ficou em aberto. A questão é, o Santos não está disposto a pagar essa multa e comunicou isso ao Carille e ao seu representante. Nas entrelinhas, na coletiva de segunda-feira do Marcelo Teixeira, ele disse que o clube japonês tem pendências com o Carille e com o seu agente, e que as pendências não foram resolvidas entre eles para que o Santos arque com sua responsabilidade. Foi isso que ele disse para nós em coletiva. Ele falou muito por cima, não entrou muito em detalhes, falou que acionou o departamento jurídico, que vai levar um representante ao Japão para estar contornando essa situação e estreitando laços para que aconteça um acordo amigável entre os clubes. Esse representante já está no Japão, inclusive. Mas a situação é muito bizarra, né? Porque o Santos, a primeira coisa que o Santos deveria ter sanado, antes de anunciar o Carille, antes da situação ter sido anunciada, o Carille começar a treinar o clube e tudo mais, é resolver essa situação da multa. Então, o que ficou em aberto e nas entrelinhas da coletiva do Marcelo Teixeira? Que o agente do Carille que está resolvendo essa situação da multa. Ficou para o agente resolver com os japoneses essa questão da multa e que o Santos estaria ali para estar à disposição e contornar a situação, mas que não estaria disposto a pagar a multa em si. O que eu também tenho é que o Carille está no escuro, amigos. Cara, a situação é tão ruim, tão vergonhosa. O Carille está no escuro. O Carille está treinando o clube do Santos no CT Pelé, está criando ali seu time titular e tudo mais, mas ele não está sendo consultado nem comunicado dessa situação. Então, meio que está agente Santos e representante no Japão resolvendo esse acordo. Tem um representante do Santos lá, né? Diz o Marcelo Teixeira. Tem, isso sim, isso foi o que o Marcelo Teixeira disse, inclusive, na reunião da CBF, né? Que já tinha chegado esse agente lá e que pretendiam resolver essa questão até sábado agora, que é a data limite que o Marcelo Teixeira encontrou para, de fato, não esquentar mais a cabeça e o Carille ser anunciado e poderem regularizar as documentações, né? Porque o Carille ainda não apareceu no BID. Então, assim... isso que eu ia falar. Anunciado ele já foi, inclusive até apresentado. A questão, o BID, para quem talvez não saiba, o Boletim Informativo Diário da CBF, é onde fazem os registros de documentação para regularizar. Qualquer profissional do futebol só pode estar apto a jogar se ele estiver regularizado no BID. O BID é o Boletim Informativo Diário da CBF. E para você ter a regularização da documentação, você tem que ter o aceite dos dois lados. Uma transferência, como é o caso do técnico Fábio Carille. Então, se o clube japonês não der esse aceite, esse ok, enviar a documentação, o Santos não consegue registrar o Carille no BID, e se ele não tiver registrado no BID, ele não pode comandar o time à beira do gramado como técnico do Santos, que é uma situação bizarra. Seria, se a gente chegar nesse ponto. Completamente bizarro. Tu imagina, dia 20, chegar aí o Marcelo Fernandes na beira do campo, porque o Carille ainda não foi anunciado, gente, eu tamanha vergonha disso. Então, assim, é literalmente correr contra o tempo agora, de fato, para o Santos resolver essa situação e colocar o Carille no BID para não esquentar mais a cabeça com esse assunto. Mas, assim, primeira situação muito, muito, muito bizarra dessa gestão é não terem
resolvido a questão da multa, para de fato terem acordado já tudo, anunciado, deixar o cara entrar no CT em paz para começar seu trabalho. Não, ainda tem essa questão da multa pendente de fato. Fui atrás hoje, inclusive, para saber se tinha alguma novidade, ainda não chegou nenhuma novidade para mim. Se tiver, eu vou, enfim, fazer matéria, vocês podem consultar o UOL/Santos, vai dar por lá qualquer novidade sobre esse assunto. Mas inicialmente é isso. O Santos dá até sábado para ser resolvido, tem um representante no Japão do Santos para estar resolvendo essa situação. E o Marcelo Teixeira deixou meio claro que a situação envolve muito mais o agente do técnico e japoneses para estarem entrando em um acordo, para aí sim o Santos conseguir arcar com as suas responsabilidades.